mês de setembro já começou bem para a Suzantur, que conseguiu uma vitória importantíssima junto à Justiça. Segundo matéria do portal Diário do Transporte, publicada na data de hoje, a Justiça, em segunda instância, negou os argumentos da ANTT contra o arrendamento das linhas obtidas pela Suzantur. Segue o texto da matéria do jornalista Adamo Bazzani com a colaboração de Arthur Ferrari. A primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo negou os argumentos da ANTT contra o arrendamento à Suzantur das linhas que eram operadas pelas viações Itapemirim e Caiçara. A decisão é de quinta-feira, dia 31 de agosto, mas entrou no sistema da Justiça nesta sexta-feira, dia 1º de setembro. A relatoria é do desembargador Azuma Nishi. Com isso, a empresa do ABC Paulista continua operando as linhas, podendo assumir mais serviços, mas agora com uma segurança jurídica a mais, visto que a decisão é de segunda instância. Há ainda outras ações contra a operação, como a que foi movida pela Aviação Garcia, do sul do país, que quer operar as linhas que eram correspondentes aos serviços da Caiçara. Em resumo, a ANTT alegava que as linhas não são ativos de empresas, e sim pertencem ao poder público e que não deveriam, portanto, ser arrendadas. Além disso, a agência disse que a Suzantur tinha apenas o termo de autorização, a TAR, mas não a LOP, licença de operação, para o serviço regular de linhas interestaduais de ônibus. O órgão julgador deu provimento parcial ao recurso da agência, atendendo apenas ao argumento da ANTT para afastar a classificação da conduta dos agentes como resistência injustificada, no limite de ato de improbidade, constrangendo o órgão técnico com as penas de representação. Isso porque a decisão que permitiu as operações pela Suzantur foi em 21 de setembro de 2022, mas a primeira linha só começou a ser operada em 3 de março de 2023. A Suzantur alegou que a ANTT estava de má fé, procrastinando o início das operações, mas a Justiça entendeu que não foi o caso e que a agência estava apenas tomando os cuidados necessários por ser o órgão gestor. De acordo com a decisão, a Suzantur atende aos requisitos técnicos para prestar as linhas que eram operadas pela Itapemirim e Caiçara, que faliram. O termo de autorização operacional, válido até 2025, contempla o período do arrendamento de linhas e estruturas, que é de 2 anos, 1 ano podendo ser renovado por outro. Já o fato de a Suzantur usar a licença de operação da Itapemirim e Caiçara, no entender do acordão, não pode significar nenhum impedimento. Segue o texto da decisão judicial. Observando a documentação necessária para a exploração do serviço de transporte rodoviário interestadual, verifica-se que, na espécie, a transportadora turística Suzano renovou sua habilitação perante a ANTT, possuindo TAR, válido até 25/10/2025, ou seja, prazo suficiente para cumprimento integral do contrato de arrendamento homologado em primeiro grau de jurisdição.
A arrendatária também cumpre os demais requisitos da Resolução número 4.770/2015, com regularidade fiscal, financeira, trabalhista, com cadastro de frotas e motoristas. No tocante à licença de operação, a despeito da Suzano não a deter, está operando com licença pertencente à Viação Itapemirim e Viação Caiçara, por ordem do juízo falimentar, sem qualquer contratempo até o presente momento. Neste contexto, inexiste impedimento para o cumprimento do contrato de arrendamento nesse aspecto. A Justiça ainda cita os benefícios da concorrência com a Suzantur operando as linhas da Itapemirim. Um cenário concorrencial induz uma série de benefícios socioeconômicos, propiciando uma melhor eficiência alocativa, reduzindo a possibilidade de um agente abusar de seu poder econômico, eliminando preços arbitrários, bem como fornecendo uma pluralidade de escolhas para o usuário, ou seja, fatores relevantes que atendem ao modelo de Estado social. Ainda de acordo com o despacho, a solução de arrendamento permite a continuidade de oferta em rotas de importância no setor rodoviário. Como se não bastasse, referida contratação possibilitará a operação das linhas em solução de continuidade em trechos importantes do território nacional, tais como São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Curitiba, Volta Redonda, Guarapari, Belo Horizonte e Nanuque, atendendo, sob outro ponto de vista, o interesse público de grande relevância social e econômica. O acordão ainda destaca que é mais vantajosa a proposta do arrendamento feita pela Suzantur, já que garantiu o pagamento mínimo de R$ 200 mil por mês à massa falida. Importante lembrar que a proposta da Suzano foi a única que estabeleceu o pagamento mínimo mensal de R$ 200 mil, de forma que, mesmo com a dificuldade inicial da exploração das linhas rodoviárias, foi depositado nos autos principais o montante acordado, cumprindo a empresa o quanto disposto no contrato homologado. A decisão entende ainda que manter as operações pela Suzantur, mesmo em regime de arrendamento, não fere decisão do Supremo Tribunal Federal, que se posicionou pela constitucionalidade do modelo de autorizações das linhas, sem necessidade de precedência de licitação. Texto da decisão. Importante mencionar que referido tema foi objeto de discussão em duas ações diretas de inconstitucionalidades julgadas pelo Supremo Tribunal Federal em sessão realizada em 29/3/2023, deliberando sobre a constitucionalidade do regime de autorização para serviços regulares de transportes interestadual de passageiros. Dessa forma, sendo a regra de livre mercado e desde que preenchidos os requisitos exigidos pela agência reguladora, todas as interessadas podem apresentar requerimento diretamente à ANTT, a fim de obter autorização regular para a prestação deste serviço. A matéria completa, com as imagens da decisão, estão no site Diário do Transporte. O nosso plantão do Jornal do Canal fica por aqui. Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.